Olá pessoal, vim compartilhar mais um vídeo com vocês. Hoje eu quero falar de uma questão interessante, que todos nós deveríamos ter consciência disso. A questão do dualismo. Porque todo espírito humano ele tem esse sentido dual, ele já nasce com esse sentido dual, porque somos espírito e matéria. Então o nosso mental ele já tem essa função dual dentro dele. Porque durante o dia a gente absorve tudo aquilo que está ao nosso redor. Então nós vamos aprendendo, absorvemos. E à noite nós temos que descarregar, nós temos que descansar esse mental. Então por isso que a gente dorme no escuro, porque é luz e trevas. Entendeu? Então você vê que nós temos essa dualidade. Então, o que é as trevas? Nada mais é do que a ausência da luz. Então, naquele momento que a gente está sem a luz, o nosso mental, ele vai descarregando. Aquele excesso, às vezes, excesso de informação, excesso de adrenalina, de atividade, disso, daquilo. Então, precisamos dormir, precisamos repousar. Por que o repouso é legal no escuro, né? Você vê que a gente, com a luz acesa, a gente não descansa direito. Então, precisamos descarregar o nosso mental de todas aquelas atividades que a gente absorve no dia a dia. Então, na falta de descarregar esse mental, no excesso também do uso, nós vamos também ter complicação no nosso mental numa vida futura. Porque usou demais na absorção ou usou demais descarregando. Então tem que manter o equilíbrio. Por isso que tudo na vida tem os dois lados. Amor, ódio, beleza, feiura, luz, trevas, bem, mal. Tudo é dual neste planeta. Então, para que nós possamos viver essa dualidade também, e ter essa compreensão. Então, muitas vezes, pelo excesso, nós abrimos brecha no nosso campo mental para que espíritos venham habitar. Aí vem os atormentados, tá? Ator-mente. Então, ele vem fazer na mente daquela pessoa o papel que ela deu para ele interpretar. Então, essa é uma das causas também das obsessões, das perseguições de espíritos zombeteiros, espíritos vingativos, que às vezes vêm em cima daquela pessoa. É por esse desequilíbrio mental. Então, às vezes, a pessoa se prende excessivamente na matéria e esquece também de vivenciar o lado espiritual dela. Eu não estou falando aqui sobre religião, é o conhecimento, o entendimento. Então, por isso, por desconhecer a função do dualismo em nós, muitas vezes a gente perece, a gente cai. E às vezes vai destruindo a nossa vida, vai fechando esse mental só na absorção, não descarrega. Acaba desequilibrando a mente dela, ou então aquele que fecha e não absorve nada e também acaba não conseguindo aprender e viver esses dois lados que nós temos. Então, essa é a função do dualismo. Então, nós temos que aprender, temos que vivenciar e ter esse entendimento que tudo que é da matéria é da matéria. O que é de Deus é de Deus. Então, aprender a viver isso, aprender a descarregar as preocupações, porque o excesso de preocupação não deixa a mente descarregar, não deixa aquela mente descansar. Por isso que a pessoa que sofre de insônia crônica, com o passar do tempo, ela não consegue
absorver as coisas. Às vezes ela vai aprender, ela não consegue assimilar, porque aquela mente está tão cansada, está tão perturbada, que ela não consegue absorver o ensinamento que está sendo passado para ela. Você já percebeu? Muitas vezes em curso tem pessoas que dormem o tempo todo. A mente dele está tão sobrecarregada de preocupações, de crenças erradas também que essa pessoa absorve, que ele não relaxa, a mente dele não descarrega. Então o sono dele não é tranquilo, é um sono perturbado. A pessoa não tem descanso. Então nós precisamos descansar a nossa mente para poder absorver os aprendizados no dia a dia. Então, por isso que nós temos que entender a função desse dualismo em nós. Quando eu tenho que viver as coisas materiais, eu tenho que viver as coisas materiais. Eu falo que tudo que é da matéria, Deus criou a ideia em uma pessoa, pode ser homem ou mulher, para que ela criasse aquele objeto ou aquilo que vai satisfazer as necessidades materiais de uma pessoa. Por isso que a gente tem necessidade das coisas materiais. Nós precisamos de uma boa cama para dormir. Nós precisamos de água para fazer nossa higiene, para poder alimentar. Nós precisamos do ensinamento para aprender. Nós precisamos de condição. Então, tudo isso é necessário para a vida aqui na Terra. Mas a gente tem que ter em mente que isso vai ficar. O que eu vou levar são as experiências que eu vou absorver desse aprendizado. Como é gostoso você sentar numa mesa farta, ter uma boa refeição. Como é gostoso você deitar numa cama limpinha e descansar. Como é gostoso você se divertir, você ver os entretenimentos que a vida oferece. Entendeu? Então, esse dualismo a gente tem que aprender. Mas também como é gostoso você meditar e começar a observar a natureza. Então, a natureza, ela floresce exuberante todos os dias. Comece a observar. Comece a observar a natureza, os animais, como eles vivem soltos, como eles são felizes, eles lutam pela sobrevivência, mas eles descansam também. E nós, às vezes, a gente está acelerado 24 horas, não descansa. Então, precisamos também adormecer. Precisamos pegar a nossa mente e descansar ela das preocupações. Então, abra mão de excessos. Às vezes a gente excede, isso é nosso. Às vezes a gente quer fazer mais do que a gente pode e depois não consegue descansar. Vocês já viram, já passaram por essa experiência? Quando às vezes a gente trabalha em excesso, não consegue dormir, que não consegue relaxar, não consegue desligar a nossa mente, que ela fica naquela fome para absorver mais. Então, o dualismo é isso, a gente entender essa função, absorver e descarregar, absorver e descarregar. Então, a gente absorve durante o dia todos os aprendizados, todas as experiências, mas nós temos que descansar. Nós temos que relaxar a nossa mente para que ela descarregue e esteja nova para o outro dia. Por que é de manhã que a gente está melhor para absorver as coisas? Para aprender. Porque a mente está descansada, ela descarregou. Aí quando chega a noite a gente já não consegue absorver mais nada. Porque a mente está muito carregada. Então, entenderam a função do dualismo? É isso. A gente entender esses dois lados, principalmente do nosso mental, de absorver
e descarregar. Tá? Se você gostou, clique em curtir. Se não gostou e não curtir, deixe seus comentários e compartilhe. Vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo.